E fala, torcida de São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todas as últimas notícias do São Paulo e tudo sobre Luiz Ubeldia. Ao que tudo indica, o fim da linha está próximo para o treinador São Paulo. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Vídeo aqui todos os dias, deixa o sininho de notificações. E se você, assim como eu, passou raiva, deixa o like pelo menos para alegrar um pouco o meu dia. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto. A gente vai falar muito sobre o Ubeldia, sobre essa pressão que está quase insustentável para ele no cargo. E também muito sobre a sequência do Campeonato Paulista. Créditos eleitorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. De Limeira, campeã paulista de 86, é bom lembrar, pra cima do Palmeiras. Você tinha esquecido, mas eu lembrei. O Pepe como treinador. Pepe, aliás, Kita era o atacante. é o próximo adversário da Inter de Limeira, ou a Inter é o próximo adversário do Palmeiras. É isso. Tato, Kita e Lê era o ataque. Chega de história, estou muito querendo dar uma de historiador hoje. Demais. Vamos ouvir Zubeldia, o técnico do Tricolor. Tem gente cornetando, só falta quererem derrubar o professor Zubeldia. Vamos ouvi-lo. Estamos en un periodo de preparación, estamos en un periodo donde, a pesar de que yo vengo del año pasado, hay jugadores que están nuevos, son nuevos. Los 3 cambios que hice son jugadores nuevos, uno de refuerzo, Cedric, y 2 juveniles. Pero está bien que entren ahora y que tengan la presión de primera división. Porque estos son los partidos en donde te van fogueando para que cuando empiecen las instancias finales del Paulista y empiece el Brasilerao, empiece la Libertadores, empiece la Copa Brasil, donde te van a exigir llegar a instancias finales, estemos todo lo más preparados posible. Hoy podríamos haber hecho un gol tranquilamente. Fue más muy buena actuación creo que del goleiro, ¿no? Tá aí o professor Zubeldia. Ontem um empate com a Inter de Limeira, muitos cruzamentos, o São Paulo chegando muito na área adversária, mas o gol não saiu. Mais um tropeço do Tricolor, a torcida fica preocupada. Tem motivos para isso, amigo Rafael Prats? Sempre tem, né, Abel? Porque o São Paulo viveu ontem um cenário parecido com o que ele viveu em Bragança, há 3 dias já no caso, né? De ter ficado com o atleta a mais durante todo um tempo. E não ter conseguido, no caso do Bragantino, pelo menos empatar um jogo que ele perdeu. E ontem ganhar contra um time que chegou a Brasília e segue sendo uma vitória no Paulista, como a Inter de Limeira, mas que deixou a zona de rebaixamento. Só empatando, 6 empates, 2 derrotas. Velo Clube e Água Santa estão ali entre os 2 piores nesse momento do Campeonato Paulista. Mas o primeiro tempo, no 11 contra 11, o São Paulo teve muita dificuldade para jogar. A Inter marcou muito bem. E quando os adversários deixam o Lucas muito longe da área e o Oscar em uma zona que não tem muito perigo para encontrar passe, lançamento, complica-se muito o jogo para o São Paulo. E aí a Inter fica com 10, né, expulso o Juan Tavares no final do primeiro tempo. E o São Paulo, no segundo tempo, até pressionou o suficiente para ganhar o jogo. Agora, muita pressão em bola cruzada na área, em rebote, em chute para o gol. E a Inter teve o Igor Gabriel, goleiro, que pertence ao Botafogo, estreando ontem. Foi o melhor em campo. Segundo tempo, ele foi bem. Você achou que era para vermelho, Silas? Pra mim era para vermelho. Ele levanta o pé. Agora chama a atenção e joga contra o árbitro está a 1 metro da jogada. Quando ele vai ao vídeo, ele mesmo se vê. Ele fala assim, ué, tem um cidadão ali de camisa amarela, será que não... Atrapalhando. Será que ele não viu que foi falta para expulsão? E ele vai ao vídeo e depois expulso. Esse foi o último lance do primeiro tempo. Segundo tempo, São Paulo, até o Zubeldia chegou em algum momento a colocar quase que uma linha de 5 para atacar, cruzamento, pressão, mas São Paulo também... Sabe quantos cruzamentos, amigo Prats? 43? 43, é bastante, então, né? Abel, aí que tá. Eu acho que pela qualidade do time do São Paulo e pela diferença técnica que existe entre São Paulo e Inter, a pressão não foi tão assim terrível para a Inter de Limeira. A Inter foi pressionada, a reta final foi da Inter rebatendo e tirando bola da área, mas com uma sensação de que o São Paulo, pelo time que tem e por ter um atleta a mais, poderia ter pressionado mais, pressionado melhor. E não conseguiu fazer isso ontem, não. Sabe o que me chama a atenção? Professor Celso, Prats, Eugênio, você que nos acompanha no nosso F360. O São Paulo, por exemplo, ele teve uma grande atuação no clássico diante do Corinthians, algumas rodadas atrás. Essa foi a melhor chance do Arboleda, que chutou para fora. E vem sofrendo em vários jogos contra os times considerados pequenos. O Palmeiras teve uma vitória no clássico contra o Santos. O Palmeiras teve, apesar do empate contra o Corinthians, teve ótima atuação no clássico contra o Corinthians, que poderia ter vencido. E aí, em vários jogos contra os pequenos, o Palmeiras sofre. O São Paulo
acabei de falar. O Santos venceu aquele clássico Só diante esse jogo. O jogo bem só foi esse. contra o São Paulo. O único jogo e quase todos os jogos. O que acontece com esses gigantes? Não, vou ficar no São Paulo. Vai lá. Vou ficar no São Paulo. A gente está cobrando grandes atuações de times que, primeiro, estão em pré-temporada, assumida a pré-temporada. Mais uma vez ali o Zubeldia falou sobre isso. Então, testando jogadores, modificando escalações. Vamos lembrar que o São Paulo jogou sábado, segunda e vai jogar quarta de novo. Quinta. E domingo. Quinta e domingo. Domingo contra o Palmeiras. Cara, como é que pode? Vamos lá. Sábado, segunda, quinta e domingo. 4 jogos. Em uma semana. Aí você quer cobrar o quê? Em 8 Desempenho? dias. Mas, 4 jogos. Eugênio, a fartura do elenco, o investimento também, eles Não são dá, pra isso. não dá pra... Não é pra jogar todos os Não dá jogos pra com cobrar excelência, golear, não é isso. jogando um atrás do outro. Não dá, é impossível. Porque olha só, não é só a é que tem que fatura do ganhar de elenco, 5, 6, é um não é mínimo isso. respiro. O Sim. cara tem que ter um mínimo de respiro, tem que ter Claro uma tem que entrar folga, na conta isso. olhar o céu, Mas o time de ontem não foi o ver a mesmo de família sábado. e tal. O time de ontem foi um, o time de sábado foi outro. Vem cá, só que os caras não estavam lá? Alguns não entraram no segundo tempo? Sim. A comissão técnica não estava lá? É a mesma coisa, o mesmo grupo que está viajando. Saiu de casa, foi para Bragança, pegou o avião, foi para Brasília, fica em Brasília para quinta-feira. O cara não consegue parar para pensar, sabe? As pessoas têm que ter um mínimo de respiro. E aí, o plano de jogo, a comissão técnica é a mesma. O grupo de jogadores é o mesmo. Pode não estar jogando, começando o jogo, mas vai entrar no segundo tempo ou vai estar ali dentro do ambiente do jogo. É todo um desgaste mental, é toda uma cobrança para um time que está em processo de preparação, como ele colocou ali. O calendário brasileiro é horroroso. O calendário brasileiro começou no dia 15 de janeiro, vai terminar 21 de dezembro. Exige dos times que estejam prontos para jogar bem o tempo inteiro. Não vão jogar. Esses Então, o que está times todo mundo grandes fazendo... entregam mais, dão mais importância aos clássicos. Sim, o clássico tem mais peso. E o clássico do São Paulo, ele venceu. Teoricamente, né, Eugênio, tem mais espaço para jogar. Que isso também tem que entrar na isso conta. aí. Você pega, às vezes, Sim, os depende times muito que do marcam clássico. muito... São Paulo venceu um e perdeu outro, sempre, viu, Eugênio? Não é uma... O que a gente viu no final de semana aí foi todo mundo com medo não de é uma perder. regra, Ninguém queria ganhar, todo mundo estava com medo de perder. Então, O clássico tem mais pouquíssimo espaço, Eugênio. Mais Os dois espaço querem, onde? os dois querem atacar. Não sei se o Corinthians... Não? Os dois querem atacar. Você viu o jogo do final de Não sei semana? se o Corinthians deu espaço ao Palmeiras no Allianz. Por exemplo, o Corinthians não jogou aberto contra o Palmeiras. Mas acho que é uma exceção. Acho que, em geral, claro... Mas o Corinthians tenta atacar em alguns Vocês momentos. são adversários Time que... pequeno. Aliás, a minha reflexão do final de semana, desculpa, professor, é o seguinte: cada vez menos tem futebol em clássico. Cada vez mais os times entram para não perder. É aquela coisa do orgulho. Não, esse medo tem. Peraí. O time entra hoje em dia no clássico não é para ganhar, é para não perder. Se empatar, tá bom para todo mundo. Mas, Palmeiras em e geral- Corinthians teve futebol, Santos e São Paulo teve futebol. Em geral, você tem dois times que se respeitam, mas se equivalem tecnicamente, você tem mais espaço. Acho que vale lembrar que os pequenos estão treinando há mais tempo. Sim. Opa. Então, fisicamente, eles estão melhores que os grandes. Esse é um ponto. Agora, tem que se fazer uma justiça à Inter de Limeira ontem. Concordo. Antes da expulsão, a Inter não foi isso, não. Não. A Inter era um time que marcava na frente, surpreendeu, estava bem no jogo. Não, a melhor chance do primeiro tempo foi da Inter, professor. Eduardo Porto desarmou o Ferreira, foi indo para a área, driblou o Sabino. Se não fosse o Rafael, a Inter faria o gol. Depois, com um homem a menos... Aí é outro jogo. Aí o São Paulo botou 5 para atacar, a Inter Aí vai botou pro 5 para pega-ratão, defender. né, prof? Aí joga no pega-ratão, né? A linha do Felipe ali funcionou, mas esse jogo a Inter começou muito bem, até Também pela gostei do necessidade. primeiro Ela era lanterna. Então, não é desempenho que a gente está cobrando, o Eugênio, mas é o mínimo de repertório. Eu acho que o São Paulo ontem não mostrou repertório, só mostrou a bola cruzada. Me lembrou um jogo, lembra um jogo clássico do Rogério, na primeira passagem dele como técnico? Sim. Acho que contra a Inter mesmo, que o Só São não sei Paulo... se foi a primeira ou a segunda como técnico do São Paulo, mas eu lembro. que do Morumbi. O recorde Teve um de bolas monte de cruzadas. cruzamento, e aí foi a corneta para cima do Rogério. E aí ele publicamente falou, mas não dá contra adversário que vem assim, cabe ao grande apresentar soluções. Ontem o São Paulo não apresentou soluções, era muito Ferreira e pouca bola, porque saiu Ferreirinha, entrou outro Ferreira, menino lá, e não adiantou nada. Não teve... Que lance de gol do São Paulo que teve?
Esse do Arboleda, eu acho que ainda a cabeçada do Caleri foi mais perigosa. Foi mais perigosa. Uma que passou por cima ainda no primeiro Teve muito tempo. chute de média e longa distância, né, prof? Muito chute, pouco. mas para entrar na área da Inter não conseguia. Mesmo o Palmeiras contra o Corinthians, que a gente assume, o Palmeiras foi melhor o tempo inteiro, engarrafou o Corinthians, mas de prática, o que é que o Palmeiras fez naquele jogo? Uma bola na trave e um gol. É muito pouco. É pouco para times grandes, é pouco para times que têm esses jogadores, esse repertório. Porque o futebol que está todo mundo evitando derrota. Eles estão fazendo muito rodízio, é muito jogador que entra e sai, você não tem um time que está jogando, até porque não dá para jogar, como foi dito aqui, 4 jogos em 8 dias e botar sempre o time titular. Você não tem entrosamento, você não tem sequência, você não tem ritmo de jogo, mas é que está... O torcedor, e muitas vezes a gente da mídia fica querendo exigir desempenho num período que está dito claramente, ninguém está escondendo isso. É período de preparação. É pré-temporada. O calendário brasileiro forçou isso, a transformar os estaduais em pré-temporada. O que vai valer lá na frente é quando começar, a partir do final de março, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e daí para frente. Por enquanto, ninguém está levando a ferro e fogo. Ah, claro, vai tentar ganhar. Então, óbvio. sua resposta para essa pergunta que está aqui é não. Eu acho que todo mundo tem que entender, não é só o Zubeldia, tá? A gente falava aqui ontem do Santos que está contratando, não é nem o caso do São Paulo, embora tenha chegado agora o Cédric, mas está montando o time ao longo do estadual. O Santos está trocando o elenco, é mais do que o time ainda, né? Está montando o time, E eu lembro disso, se a gente voltar 10, 15 anos, 20 anos no tempo, o que os clubes faziam nessa época do ano? Iam para uma cidade do interior, Sim. Ficavam 30 lá... dias. Pré-temporada. 30 dias quase para Jarinu, Atibaia. Aí faziam os Luxemburgo amistosos gostava ali disso. Monte Sião. contra os times da cidade. Esses jogos não eram transmitidos pela televisão. Dava um trabalho danado para pegar a estatística disso aí. E esses jogos você goleava, fazia 5-0, 6-0, 7-0, 9-0. Só um momento, E ninguém amigo. reclamava, era tudo ótimo, tudo maravilhoso. O São Paulo ninguém foi para os via. Estados Unidos lá fazer Essa pré-temporada. pré-temporada a gente sabe que, na verdade, Inclusive, é uma esse coisa jogo da primeira rodada, o jogo de ontem, era um jogo da primeira rodada. Primeira rodada. Sim. Foi ontem porque o São Paulo estava nos Estados Unidos. E foi fora por causa da Shakira também. Ainda tem Também. viagem da Shakira, o show da da Shakira no Morumbi. Aí o São Paulo fará 2 jogos em Brasília, ainda falta o Peraí, jogo. mas o com jogo de Velo. ontem era mando de quem? São Paulo. Do São Paulo. O São Paulo mandou fora. Agora, dentro desse contexto que o Eugênio falou, ainda tem alguns jogos que, por suas características, são aquelas para você tirar do caminho. É o Corinthians com o Novo Horizontino, que é o jogo adiantado. Isso. É o jogo do São Paulo com a Inter, que é o atrasado. Então, já é ruim. E dentro desse contexto, ainda tem essas complicaçõezinhas. O jogo da segunda-feira, o jogo que você sabe que daqui a 48 horas vai ter que estar em campo de novo, ou que você esteve há 48 horas atrás. Esses são piores ainda. Esses dão nessas coisas que a gente está vendo. Mas o São Paulo tem uma situação que, claro que tem de ponderar tudo que vocês estão falando, parte física, pré-temporada, começo de ano, tudo bem. Mas o São Paulo já tem e carrega aí uma conta do final do ano passado, de atuações muito discretas, atuações fracas. Claro que houve mudanças no time, o Oscar é a principal delas. O Zubeldia falou muito disso ontem, né? Estreou o Cédric no segundo tempo. 2 jogadores da base entraram, como o Rian e o Ferreira. Mas é um São Paulo que já há algum tempo, tirando a exceção talvez segundo tempo contra o Corinthians no 3-1, tem feito jogos fracos. As atuações do São Paulo não têm sido boas. É que ninguém cobrou muito, que o São Paulo não tinha muito o que fazer no fim do ano passado. Foi meio Tava com a que situação se arrastando, definida. foi meio... Então ninguém cobrava nem classificação rebaixamento, direta nem para classificação. Libertadores. Foi eliminado das competições paralelas ali por clubes muito fortes e disputou, foi para os pênaltis com o Botafogo, campeão da Libertadores. Então, eu achei que faltou um pouco mais de ambição na reta final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo se satisfez em estar na zona de classificação direta para a Libertadores, vai jogar Libertadores. Agora, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Botafogo, que até agora, por exemplo, não tem técnico. Sim. 40 de dias. todo mundo, a gente vai cobrar quando começar o Campeonato Brasileiro, que aí não vai ter mais desculpa. Aí, quando começar o Campeonato Brasileiro, fase de grupos de Libertadores, Copa do Brasil até começa antes, né? Começa semana que vem já. Mas aí, Pra alguns, né? quando os caras tiverem um jogo à vera, para alguns, aqueles de Libertadores Sim, não. sim. Quando começar jogo à vera, de verdade, valendo as competições realmente valorizadas do calendário brasileiro, aí eu vou cobrar. Por enquanto, eu estou entendendo todo mundo como fase de preparação. Então, daqui a pouco nós vamos falar do Vasco, porque o
Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre Luiz Ubeldia. Você acha que o técnico deve deixar o cargo de mandatário do departamento de futebol do São Paulo, ser o técnico do tricolor? A pressão está muito grande para o Zubeldia. É uma pressão que, por enquanto, não chegou nas torcidas organizadas, mas se chegar, ele cai. O Júlio Casares está tentando segurar o Zubeldia meio que no banho-maria, ver se o São Paulo começa a ganhar um jogo aqui, um jogo ali. Tem o clássico do final de semana e a torcida organizada tem um grande peso nisso. Eu acho que sempre aconteceu isso, né? Quando a torcida organizada solta a mão do técnico, o técnico cai. Isso aconteceu até com o próprio Rogério Ceni. Então aconteceria também com o Zubeldia. A pressão para ele sair tá muito grande. Por quê? Porque o time não vem desempenhando. A gente tem que ponderar início de temporada, rodízio, algumas decisões ruins, escalações ruins que o Zubeldia tem, mas o Zubeldia também tem culpa. Por mais que, por exemplo, o jogo de ontem, chances claras do São Paulo, você teve duas. Você teve duas chances claras. Eu acho que se o São Paulo ontem tivesse colocado 2, 3 bolas na trave, o goleiro feito milagres inacreditáveis e a bola não tivesse entrado, tudo bem. Agora um time que cruza 43 bolas na área, que tem 2 chances de gol. Como que você não vai questionar um time desse? Não tem uma jogada, não tem uma triangulação. O Oscar, dá pena dele, ele pega a bola. O meia do São Paulo pega a bola, levando a cabeça, tá todo mundo parado, escondido de trás da marcação. Ele é obrigado a dar a bola no Enzo Dias. Sempre a mesma jogada, ninguém aparece. O Ferreirinha errando tudo. O outro menino que entrou, o Ferreira, pelo amor de Deus, muito horrível. Eu já tinha dito isso aqui, ó. Nos vídeos lá quando o São Paulo foi campeão da Copinha aqui, pra mim, esse Ferreira vai ser o menino que não vai vingar, não vejo futebol nele. Ontem ele entrou errando tudo, claramente nervoso, claramente ele não tem condições, vai ser um toró da vida, provavelmente. Mas isso não tira a responsabilidade do Zubeldia. Esse time tem que jogar mais. Esse time do São Paulo é um time que corre menos, mas joga mais futebol. Aí vem gente falar, se o Luciano tivesse em campo, como se o Luciano fosse a solução dos problemas do São Paulo. O Luciano, ele não é o armador. O que ele iria fazer? Ele ia ficar lá dentro da área junto do Caleri, fazendo a mesma coisa que o Rian Francisco fez, fazendo a mesma coisa que o André Silva fez. O São Paulo precisa de criação de jogada. Você tem o Lucas e você tem o Oscar, mas ninguém aparece, fica todo mundo escondido. Você não tem movimentos coordenados. Eu tava assistindo o jogo do Bayern de Munique, a mesma situação do São Paulo, o time adversário com a menos, o Bayern pressionando, mas não era só cruzamento da área. Tinha sim cruzamentos na área, mas não era só cruzamento da área. Os caras chegavam no fundo, cruzavam para trás, tinha ultrapassagem de ponta. Por que o São Paulo não faz isso? Parece até outro esporte. Então, sinceramente, é uma vergonha sim o São Paulo não ter vencido bem a Inter de Limeira, que é um time que defensivamente vai bem, mas o São Paulo tem que ter, um time como o São Paulo tem que ter repertório para furar retrancas. Você não tem chute de fora da área. O Cédric Soares, quando ele entrou, os primeiros 5 cruzamentos dele, ele acertou os 5. Você vê até no jeito que ele bate na bola que é diferente. O Igor Vinícius, mais uma vez, uma atuação pífia, ridícula, medíocre dele. O Enzo Dias se matando do lado esquerdo. Outra coisa que eu não entendo. O São Paulo entrou com o Oscar de 10, Lucas e Ferreirinha. Por que o Oscar estava caindo pela esquerda? Por que o Zubeldia fala, Oscar, centraliza, filho, para não ficar um buraco no meio de campo. Ou então, o Alisson, Pablo Maia, ocupa essa faixa. Quando o Oscar cair para a esquerda, ocupa essa faixa. Toda vez que o Oscar caía pela esquerda para fazer uma dupla ali do lado esquerdo com o Enzo Dias, ficava um buraco no meio de campo. Tudo isso é trabalho do treinador. O time ele tem que ser organizado, ele tem que saber, se o Oscar cai pro lado esquerdo, o Lucas vai descer para dentro e o Igor Vinícius vai passar por fora.
Ou então o Lucas vai continuar por fora, mas o Pablo Maia vai ocupar essa faixa central para dar opção no meio de campo para você fazer triangulação. Se o Oscar tá por dentro, os volantes têm que conseguir dar essa bola em condição do Oscar dominar, girar e procurar o melhor passe. Quando o Oscar pegar na bola, o centroavante, os pontas têm que fazer tal movimentação. Parece cada um por si, parece pelada. Os pelados, tem pelada aqui na minha cidade aqui que é mais organizado que isso aí. Tem time que joga mais que esse time do São Paulo aí. Todo mundo pega a bola e o cara pega a bola e todo mundo se esconde. É uma piada, é uma vergonha, isso é inaceitável. Um time como o São Paulo não vencer Inter de Limeira. Agora o São Paulo deve pegar o Veloclube, deve golear, deve, porque o time do Veloclube é horrível. Se é que o Zubeldia vai entrar com o time titular, porque deve entrar com o time misto, por conta que no final de semana tem clássico contra o Palmeiras. E aí sim, se perder esse clássico com o Palmeiras, vai ser difícil segurar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!